Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bom? Professor Tiago. Vamos lá. Hoje nós não faremos a aula, sim a correção das páginas que eu passei para vocês. Página 51, perdão, e a página 58, certo? Então vamos lá. Opa. Página 51. Questão 1 fala o seguinte: sobre os fatores que promovem as migrações e a fome. Verdadeiro ou falso? Então vamos lá. Temos 4 alternativas e vocês precisam estar justificando, certo? Justificando as falsas. Para a FAO, a situação da fome se configura como uma condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a um ano. Essa daí é correta, é verdadeira. A próxima. Os países do sul da África, entre os principais locais de origem, são os locais de origem dos refugiados. Falsa. Por quê? 2 países asiáticos estão entre os principais locais onde partem mais refugiados, que é a Síria e o Afeganistão. O outro é o Sudão do Sul, na porção central da África, certo? Então, é falso. E já até justifiquei o porquê. Vamos lá. Na questão próxima, os países de menor população são os principais destinos dos imigrantes, pois os poucos populosos geralmente são os que mais precisam de mão de obra. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque os países de maior nível de desenvolvimento econômico, ele vai estar entre os principais destinos de imigrantes. Por quê? Dos 7 principais destinos, eles podem ser enquadrados nas categorias. Nós temos Estados Unidos, nós temos Alemanha, países que são locais onde precisam de uma mão de obra. Porque aqui está aqui, menor população são os principais destinos dos imigrantes. Falso. Não caiam nessa. Podemos considerar como os refugiados pessoas que estão fora do seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou manifestações de opinião. Sim, isso é verdadeiro. Tá? A 2 está lá falando o seguinte: porque sobre os aspectos históricos, o fato de alguns países europeus atualmente resistirem à presença de imigrantes soa contraditório. O que acontece? Nos diferentes momentos da história, a Europa precisou, bem como ainda precisa, de imigrantes. No passado, muitos europeus migraram e se refugiaram para outros países, fugindo de guerras, também na época das colonizações. Então, é meio contraditória essa questão aí, porque ele não tem uma... Ele necessita, ele precisou e precisa da mão de obra. Porque muitos querem se especializar, não querem trabalhar nas profissões de mão de obra, que vai usar mesmo a mão de obra, vai trabalhar massivamente, certo? Então vamos lá. Questão 3. Para analisar um texto que fala sobre uma cerca que mudou a Europa, certo? Aí está assim: segundo o texto, a postura adotada pelos governos da Alemanha e Hungria são antagônicas. O que acontece? Vamos lá. Sim, são posturas contrárias, visto que a Alemanha adotou medidas de acolhimento e o da Hungria constituiu uma cerca para impedir a entrada deles. Olha a diferença. Um ajudou, apoiou essas pessoas. O outro já não. O outro já criou de uma forma extremamente, digamos que errada. Ele não conseguiu ter uma visão de mundo nesta configuração. Então ele esqueceu do povo de fora. Ele quer o dele e acabou. Ele não quer tentar melhorar para o próximo, certo? Na sua opinião, a opinião de vocês, porque o texto associa a construção de uma cerca ao fim da União Europeia. Que é o que acontece. É a ideia de integração. A Europa fica abalada quando as barreiras físicas são erguidas, porque acontece? Eles, com a União Europeia, queriam uma Europa livre, tanto que as pessoas moram em um país e trabalham em outro.
da questão que eu citei para vocês um tempo atrás, do Reino Unido, do Eurotúnel, que liga Londres a Paris. Foi feito em 1991. As pessoas moram em um país e vai trabalhar no outro, diariamente, nesse fluxo todo. Então, por conta disso que acabou prejudicando um pouco. Questão 1 da página 58 fala o seguinte, e na página 58, eu vou pedir para vocês que tanto a questão 4, que era para vocês construírem um mapa, um gráfico, eu vou pedir para que vocês tirem foto do material que vocês produziram e encaminhem nesse e-mail, por favor, para mim avaliar esse gráfico de vocês. Tá bom? Certo? Vamos lá na correção. Analise os impactos relacionados a um hipotético fim do espaço de X. O que acontece? Isso é para vocês terem na questão do retrocesso, para vocês terem ideia da questão do retrocesso da União Europeia, no que diz sobre a União Europeia, dos principais fatores, dos fatos migratórios da União Europeia, certo? Processo de integração. Formule uma frase. A frase também eu vou querer que vocês mandem também. Então, no caso, tirem uma foto da página inteira, encaminhem no e-mail. Tá? Coloquem o nome de vocês, especifiquem e mandem, tá bom? Que aí eu vou estar avaliando essa questão de vocês. Tá? A 3, que é a única de fato que eu vou estar corrigindo com vocês agora. Que constatações podem ser feitas com relação à importância das migrações para a composição da população dos principais países da Oceania? O que acontece? Mais de um quarto da população australiana e da Nova Zelândia, ela é composta de imigrantes. O fluxo migratório lá foi gigantesco. Um país que está no hemisfério sul, que é um país considerado e é um país desenvolvido e tem uma política de abertura aos imigrantes bem diferente dos Estados Unidos e outros países. Muitos saem daqui e vão fazer intercâmbio lá, mesmo lá eles falam inglês, a mesma característica do clima brasileiro. Não quer dizer que é a mesma coisa, é característica. E aí as pessoas procuram ir para lá por conta desse benefício, certo? Galera, fiquem com Deus. Espero estarmos juntos em breve. Não se esqueçam de enviar aí pro e-mail da escola, tá bom? E eu vou estar acessando isso, tá? Abraço, fiquem todos com Deus, até breve.